antiga aliança. Era uma espécie de quê? De pastor de igreja, por exemplo, nos nossos dias. Deus chamava uma pessoa. Deus chamou quem? Alguém lembra aqui quem foi que Deus chamou? Quem foi o primeiro sumo sacerdote de Israel? Foi o nosso irmão Arão, irmão de Moisés. Então, quando Deus ele vai constituir, ele vai dar as tábuas da lei para Moisés, para revelar para ele no deserto, na montanha, ele traz de lá e mostra para o povo. Deus chama essa família, é muito interessante isso, que Deus chama o trio, né? Deus chama Moisés como profeta, chama Arão para ser o sumo sacerdote, são todos eles da tribo de Levi, e também a sua irmã Miriam. Miriam, quando eles são pequenos, é ela que cuida de Moisés, que vê ali quando ele vai colocar Moisés no cestinho para a correnteza levar ele, ela fica de olho até que chega a filha de Faraó. Então, para você ver como é que Deus faz, quando Deus chama realmente uma família. E por causa disso, queridos irmãos, quando Deus chama essa família da tribo de Levi, por causa de tudo isso que aconteceu, muitas pessoas não estavam acreditando em Moisés. Muitas pessoas estavam criticando Moisés, porque ele estava chamando pessoas da sua família para colocar ali no cargo. E só que Deus falou para Moisés que era Arão que ia andar com ele, que ia ser uma espécie de cooperador para ele no ministério dele. E por causa disso, a gente vai ver que para que o povo viesse a acreditar que realmente não era um monopólio entre família, um nepotismo entre família, Deus teve que revelar ao povo através da vara de Arão. Por isso que dentro das tábuas da lei, dentro da arca dessa aliança aqui do Antigo Testamento, nós temos o que? O pote de maná, né? Daquilo que Deus dava ao povo, que descia do céu, eles comiam o maná. Então dentro da arca da aliança está o maná, está a vara de Arão e está os 10 mandamentos do Senhor, que são as suas leis. E por causa disso, o Senhor mandou que Moisés mostrasse a vara a vários sacerdotes de todas as tribos. Ele constituiu 70 sacerdotes. Ali nasceu o Sinédrio no deserto. Na época de Cristo já é um Sinédrio mais moderno, mas nasceu, os 70 líderes nasceu no deserto com Moisés. Por quê? Porque tudo era na costa de Moisés, e Moisés não estava mais aguentando a pressão. O seu sogro vem lá de Midian e fala para ele: Moisés, tu precisa dividir certas pessoas para repartir o serviço, senão tu vai morrer, tu não vai aguentar. E ali nasce, Deus fala para ele separar 70 líderes para comandar o seu povo. Aí ele chama Arão, o seu irmão, para assumir como sumo sacerdote de Israel. Então Deus, o que foi que Deus fez? Ele floresceu a vara de Arão, foi a única que floresceu, para que o povo visse que realmente Arão foi chamado por Deus e não pelo seu irmão. Deus deu uma vara para cada um, e somente a de Arão floresceu no sobrenatural. Aí o povo glorificou a igreja, porque tem gente que só quer se ver, né? Esse infelizmente é assim que acontece, até hoje é assim, porque o milagre não se explica, né? Milagre é sobrenatural de Deus, é coisa que foge ao entendimento nosso e da ciência. Milagre é milagre, é o agir sobrenatural de Deus. Então Deus chama o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. Arão foi líder do povo. Arão tinha que fazer o quê? Orar pelo povo, interceder pelo povo, apresentar o pecado do povo diante do Senhor. Somente um entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado do povo. Olha aqui a função do sacerdote. Deixa eu puxar mais para cá, para o começo. Deixa eu ver onde é que está. Acho que até passei. Opa, aqui. Ele pegava um cordeiro, o sumo sacerdote Arão, na antiga aliança, daqui o cordeiro. A pessoa chegava lá com o seu cordeiro. Então aqueles que eram muito pobres pegavam uma rolinha e levavam ao sumo sacerdote. Ele degolava, pegava, aspergia e fazia aquele sacrifício em prol do perdão da pessoa. É uma tipologia do que viria no futuro. Então, as funções do sumo sacerdote:
Os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir os seus deveres sagrados em prol do povo de Deus na antiga aliança no deserto. O autor de Hebreus, ele quer fazer essa conexão, esse é o pensamento dele, fazer essa conexão que tudo que aconteceu lá na antiga aliança era uma sombra daquilo que viria no futuro. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo uma vez somente por ano, porque era uma separação, Jefferson, muito forte. Porque até mesmo para entrar na presença de Deus, a pessoa tinha que estar muito consagrada. Era uma coisa tão assim profunda, era tão reverência a Deus, que eles se separavam, porque se eles entrassem lá de qualquer maneira, eles poderiam morrer, sair de lá fulminados por causa da glória de Deus. Então era uma coisa assim impressionante, era separação total. Por quê? Porque apesar de ele ser sumo sacerdote, mas ele era como nós, ele era um homem pecador. Então a separação era muito profunda para que ele viesse assistir diante do altar do Deus. O sumo sacerdote apresentava o sangue do sacrifício pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Assim como nós, a gente apresenta aqui como os nossos líderes que nós nos constituímos na igreja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora interceder mais pela igreja, vamos orar mais pela igreja, pelo povo de Deus. Olha, eu oro pela vida de vocês toda a madrugada. Eu estou orando sempre em espírito, quando eu estou ali no carro, indo direto no meu carro, que eu trabalho, orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele faz nesse lugar, pela vida de cada uma, que essa é a minha função como sacerdote do Senhor. E era a mesma coisa que acontecia na antiga aliança. Então, o sacerdote aspergia o sangue no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Aí Deus recebia o sacrifício por causa da separação. Esse acontecimento ocorria dia 10 do mês do calendário judeu, o dia do juízo. Os judeus até hoje comemoram em Yom Kippur o dia da expiação, que é o dia do perdão. Até hoje, em Israel, os judeus de toda parte do planeta, que ainda não creem que Jesus é o Messias, eles continuam na prática da religião do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Nós não precisamos mais. No Novo Testamento, Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos nós. Então o autor quer nos dizer que apesar de ter o sumo sacerdote, um homem muito separado por Deus, Cristo está acima dele, porque Cristo não tinha pecado e Cristo era o próprio Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Então Jesus, Yeshua, o Messias, ele é um sumo sacerdote verdadeiro. É ele que está agora entranhado no seu trono de glória, intercedendo e dando ordem. Não tem poder maior do que de Yeshua. Ele está no seu trono agora, não existe poder, não existe soberania, não existe dominadores, não existe principado, está acima da autoridade do Messias. Tudo que acontece nessa terra ele sabe. Tudo que acontece, que já vai acontecer, que já aconteceu no passado, que está acontecendo no presente, e o que vai acontecer no futuro, aos olhos do eterno Deus, ele já sabe de tudo. Porque ele é o sumo sacerdote, ele está acima de tudo, ele está acima dos anjos, o autor de Hebreus quer nos mostrar, que ele está acima dos profetas, pode ser de quem seja, está acima dos reis, está acima dos levitas, está acima de todos os principados dessa terra, desse mundo, dominadores do mal. Ele é o soberano Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então é muito importante a gente saber disso. Por quê, pastor? Porque o diabo, nosso adversário, ele tem poder, mas é um poder limitado por Deus. Deus deu poder para ele, com propósito para ele, assim como ele deu para nós. Porque se você pensar que o diabo tem poder para confrontar com Deus, você está fora da Bíblia, você está pregando heresia, porque ninguém tem poder maior do que o Messias. Deus criou o diabo para quê? Para testar a minha fé e a nossa obediência. Só isso.
Deus criou o diabo. Quem foi que criou o diabo? Foi Deus que criou ele. Deus é criatura de Deus, tudo é de Deus. Nada é do homem. Então Deus, o que é que ele faz? O diabo apareceu no Éden porque ele é diabo? Não, porque Deus colocou ele lá para testar a obediência do casal e testar o livre-arbítrio do homem, a obediência do homem. Só que o homem não obedeceu a Deus, ouviu a voz de Satanás e caiu. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente chora, por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem depressão, por isso que a gente às vezes está fraco, a gente passa tribulação, adoece, tudo por causa do pecado de Adão. Mas ninguém está acima da autoridade de Deus. Por isso que aqui em Jó, primeiro, a gente vê isso, né? A gente vê que Jó, quando os anjos vão se apresentar diante de Deus, também Satanás está lá. Por quê? Porque ele tem uma função. Deus colocou ele com uma função no mundo, para te escolher se tu vai servir a ele ou servir a Deus, porque a porta é estreita e só existe um caminho. Jó. Alguém achou Jó aí? Primeiro de Pedro aqui, Jó. Só para a gente ler, é só um versículo para a gente ver que como Deus está no controle de tudo. O texto diz assim: havia um homem na terra de Ur, o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom e honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal, quer dizer, que ele não ia praticar as coisas que o inimigo queria que ele praticasse. Ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus, estava acima da mulher dele, do patrimônio dele, dos filhos dele, porque ele entendeu que Deus estava acima de tudo, que se Deus quisesse dar para ele, ia dar de novo e deu dobrado, porque ele creu. Olha o que o texto diz: Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas. O cara era rico do Oriente, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha também muitos servos a seu serviço. Era um fazendeiro do agronegócio, trazendo para o nosso dia. Era o homem mais rico de todos os habitantes de sua época. Aqui no versículo 6, para concluir o que eu quero falar: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, no original é Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles para apresentar, porque Satanás ele só chega para acusar. Essa é a função dele, te acusar e te tirar da brecha da bênção de Deus. Agora cabe em você decidir se você vai servir a ele ou não. Então o Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Olha como é que Deus testa o homem. Observaste meu servo Jó? Jó era o que? Um homem íntegro, justo diante de Deus, que se desviava do mal. Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia demais. Agora Satanás, ele é um acusador, essa é a função dele, vai dizer: diante dessas palavras, contestou Yahvé questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Olha aí a função de Satanás. Essa é a função dele. É por isso que ele é o Satã, é por isso que ele é o acusador. Amém? Então ninguém está acima da soberania de Deus. Então se a gente é lavado, se a gente é lavado no sangue do Cordeiro, Romanos 8:1, que é um clássico, a gente vai fazer Romanos depois desse livro, viu? Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para o cristão que em Cristo Jesus. Então, se a gente está em Cristo Jesus, serve a Deus, o maligno não toca. Só toca se Deus permitir, como ele permitiu que Satanás colocasse ali em Jó uma doença, matasse os filhos dele. Foi tudo permissão de Deus, mas no final a glória foi para quem? Para Deus, que Deus deu em dobro tudo para Jó e removeu Satanás. Então a soberania de Deus está sobre tudo, querido. Então não se preocupe, que Satanás ele não manda na nossa vida, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro.
Agora, claro que a gente não vai deixar de sofrer, faz parte da vida. Não vai deixar de adoecer, né? Não podemos espiritualizar que não vai acontecer mais nada com a gente, que isso é mentira, isso é evangelho de heresia, não existe isso. Então, por isso que acontece, é por isso que nós vamos começar o capítulo 5 dizendo assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus. Então é Deus que chama o obreiro, é Deus que chama a obreira para o seu ministério. É Deus, querido, é Deus que chama. Não pense que é você, que não é você. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar oferta e sacrifício pelos seus pecados na antiga aliança. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto ele próprio está sujeito à fraqueza, que apesar de ele ser um sumo sacerdote, mas ele é pecador, ele pode cair se ele não vigiar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne não vai curar. Isaías diz que nós somos como imundícies, somos como os... não vou falar isso não. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão, que foi chamado por Deus para instituir na antiga aliança a questão de adoração a Deus no templo. Êxodo 28, de 1 ao 2 diz assim: chame seu irmão Arão e separe dentre os israelitas Moisés, e também a seus filhos Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiro a dignidade e honra de me servir no santuário. Então é uma coisa muito especial servir a Deus, querido. Quando a gente entende o nosso chamado, nós temos que entender o nosso chamado, que não é o pastor que chama a pessoa, é Deus que cuida no coração da gente. Por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui, senão eu estava dançando brega para ir para o mundo. Amém? Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O último sumo sacerdote foi esse rapaz aqui, que eu até coloquei aqui. Apareceu ele aqui. Fanias ben Samuel. Ele foi 83 sacerdotes que tiveram de Arão até ele. Ele foi o último, e depois o templo foi destruído e até hoje não tem mais. 83 sacerdotes, querido. É muita gente, hein? Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sumo sacerdote da antiga aliança, mas muito antes da lei entregue a Moisés. Por isso que ele é maior que Moisés. Por quê? Porque Deus, quando tira Noé da arca, aqui no capítulo 9 de Gênesis, Deus dá uma ordem para ele. Se você quiser acompanhar, Gênesis 9 é tudo te ensina. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi a ordem de Deus. Os filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Então Melquisedeque é sumo sacerdote, porque Deus sempre levantou uma pessoa para comandar seu povo. Ele levantou Matusalém, ele levantou Noé, ele levantou Abraão, ele levantou Adão, ele levantou Sete, levantou Sem, levantou Melquisedeque. Nunca ele deixou na linhagem uma pessoa ali, sempre comandava o povo e a parte de adoração a Deus. Então quem foi Melquisedeque? Vamos
descobri aqui que a Bíblia fala sobre ele. Isso está em Gênesis 14, 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, que hoje é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, então já tinha um sumo sacerdote, um homem que Deus levantou para comandar o seu povo. Melquisedeque era um desse tipo de homens grandes que Deus levantou. Assim como Deus levantou o profeta Elias, que ele chega de uma maneira sem genealogia, sem a gente saber quem era o pai, quem era o irmão, Deus não fala, ele chega logo profetizando para Acabe que não vai mais chover, que Deus chegou na terra e que Deus que manda na terra. Assim Melquisedeque chega também de uma maneira sobrenatural. E a história desse homem, se a gente for decifrar, vai gerar um monte de especulação, mas eu vou te falar somente o que a Bíblia diz. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Bendito seja o Deus de Abraão, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Porque Abraão foi atrás de Ló, que Ló foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão aqui está em guerra com os reis de Sodoma e Gomorra. E Abraão pega os seus 318, vai lá, invade, ganha a guerra. E quando ele chega dessa guerra, ele vai atrás de Melquisedeque, para Melquisedeque abençoar. Porque Melquisedeque era um pastor praticamente daquela época. Então Abraão vai lá agradecer a Deus juntamente com ele. E por isso que Melquisedeque diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos às guerras que Abraão ganhou de 4 reis. E Abraão abençoou o pastor daquela época, abençoou a obra do Senhor. Amém? Era assim que era na época de Melquisedeque, Jerusalém. Era uma cidade assim, não muito grande, mas todas as cidades da antiga aliança, elas tinham essa muralha, justamente para proteger dos seus inimigos. Então, assim que, quando a gente vai estudar, a gente encontra essas fotos da antiguidade. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o mais obediente e mais humilde. E uma vez aperfeiçoado, por quê? Porque Jesus veio como homem, ele passou todos os processos, ele estudou, ele exerceu seu ministério no tempo certo. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que o autor quer me dizer? Que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio muito mais poderoso do que o da lei. E que Jesus Cristo, Deus deu ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque aqui é uma tipologia do que viria no futuro, uma espécie aqui também de Cristo. Só que Cristo está acima de Melquisedeque, Cristo está acima de todos os sumos sacerdotes, de tudo que você possa imaginar. Quanto a isto, temos muito o que dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, porque eles queriam voltar às antigas tradições e eles tinham que seguir em frente na doutrina dos apóstolos. De fato, embora a esta altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Jesus veio, cumpriu, ensinou, por isso que ele chama os 12 discípulos, ele prepara, ele ensina, para que quando ele ascender o céu, essas pessoas começam a exercer o seu ministério nessa terra. Não é diferente de nós. Olha, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais pelo exercício constante tornar-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. O que é que ele quer dizer? Que você estudando a Bíblia, você orando, você tendo intimidade com Deus, você vai descobrir nesse livro sagrado
o que é que Deus quer de ti e qual é o caminho que você vai escolher. Se você vai trilhar o caminho da bondade ou o caminho da maldade. Nós estamos terminando. Então Jesus é o sumo sacerdote. Ele está acima de tudo que tu possa imaginar. Ele é o soberano rei dessa terra. Vamos ficar de pé que até aqui esse capítulo. Quero orar por você. Tira esse dia, deixa só o pé. Aleluia, Jesus. Ele é o único Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Você que trouxe dízimo e oferta, é só deixar aqui no nosso gasofilaço. Nós temos o nosso gasofilaço e você pode entregar a sua oferta aí, o seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração. Maravilhoso Deus. Nós te agradecemos nessa noite por essa palavra. Queremos te agradecer porque tu és fiel, Deus. Tu és fiel com a tua igreja. Tu és fiel com o teu povo, Jesus. É o único Deus que está acima de tudo, Senhor, que possamos imaginar nesta terra. Todo mensurado, toda a potestade, tu é o rei soberano dessa terra. A ordem de Melquisedeque, Senhor, é uma ordem superior à tua lei. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos nos ensinar que apesar de Melquisedeque ser o rei da justiça, o rei da bondade, o rei do honor, Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o Messias, Jesus Cristo para nós, é o nosso sumo sacerdote atual. Está empenhado no trono de glória para abençoar a sua igreja nesses últimos dias. Se tu venha nessa noite, Pai, receber o nosso louvor, tudo que foi aqui nessa noite, os nossos irmãos que vieram, que louvaram, os nossos irmãos que oraram, os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, quero receber a tua palavra, Pai, que eles possam entender que não existe, tu és o único soberano dessa terra. Não existe, Senhor, poder maior que a tua grandeza, Senhor, a tua benignidade, Senhor, a tua supremacia, Senhor. Não existe ser humano nessa terra. Apesar, meu Deus, de muitos reinos que tem nessa terra, a gente vê, Senhor, ainda no Oriente Médio, grandes reis que mandam no mundo. A gente vê, Senhor, ali na Arábia Saudita, o rei Salomão, Senhor, que manda na Arábia Saudita, aquele ditador, quando ele chega, Senhor, ele tem uma riqueza tão forte, que ele chega, as pessoas fazem reverência a ele, mas mesmo assim, Senhor, nem nome, nem poder, Senhor, nem Putin, nem Xi Jinping, nem Kim-Jong-un, ditador da Coreia do Norte, Senhor. E aí, Senhor, quando ele passa, todo o povo tem que bater continência, todo mundo tem que adorar, todo mundo tem que aplaudir, você não é preso, você não é morto, Senhor. Não existe, Senhor, ditador, não existe homem nessa terra, não existe poder nessa terra, Senhor. Tu és o único Deus, tu és o Deus Criador, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família, tu és o soberano rei dessa terra. Quando nós entendemos, Senhor, a tua grandeza, quando nós entendemos, Pai, que é tu que chama, Senhor, para o ministério, é tu que separa, é tu que consagra, Senhor, o ser humano, para que a tua igreja venha dar fruto, para que o teu reino venha crescer nessa terra. Não tem, Pai, não tem, Senhor, não tem, tu é um Deus incomparável. O nosso coração, Senhor, não cabe outro nome, porque o teu amor, Senhor, é digno, o teu amor é digno de todo amor, Senhor, porque tu foi um sacrifício perfeito, Senhor. Nós não precisamos mais de cadeirinhas, nós não precisamos, Senhor, mais de animais para sacrificar, porque o teu sacrifício, Senhor, é maior do que Arão, é maior do que Melquisedeque, é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que todos nós que estamos aqui, porque tu é o único Deus, o Deus soberano nessa terra. Nós te apresentamos nessa noite, meu Pai, os enfermos dos hospitais, aqueles que estão sofrendo nesse momento. Tu é o Deus soberano, tu é o Deus da cura,
Tu és o único, Senhor, que merece ser adorado, que merece ser exaltado, porque Tu és Deus. A graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, com todos que estão na live, com todas as pessoas que vão assistir